você sabe quando chegou a hora de fazer uma cirurgia e retirar as varizes? Tem alguma dúvida? A doutora Débora está aqui com a gente hoje para falar sobre isso, ela é cirurgiã vascular. E eu acho muito importante, porque a gente tem muitas dúvidas, doutora, até quando nós falamos das varizes, porque a gente não tem noção. Começa a ficar uma veinha mais aparecendo assim, a gente já acha que é variz. É isso mesmo? Nem sempre, né? Às vezes a veia aparece e é uma veia, não, varizes já é uma veia mais calibrosa, né? Que a gente consegue, que ela estufa, né, na pele, assim, a gente consegue apertar, aí já é varizes. Mas se é só uma veia aparente, muitas vezes não é. Teria que avaliar. Agora, por exemplo, se eu vejo, começo a ver esse risquinho mais escuro, esse risquinho pode se desenvolver e se tornar varizes se eu não cuidar, doutora? Sim, com certeza. Aí, né, dependendo dos hábitos de vida, né, se você faz atividade física ou não, dieta, tudo mais, profissão também, né, pode piorar. O que causam as varizes, doutora? Fatores hereditários, a má alimentação, o meu comportamento, o meu estilo de vida, quais são as principais causas? A principal causa é genética, né? Então a predisposição ela é genética. E aí, conforme a pessoa tem uma determinada, né, estilo de vida e hábitos, isso pode piorar ou não. Contribui para uma piora. O que piora seria, por exemplo, o sedentarismo, né? Não fazer atividade física, sobrepeso, uma profissão que você fica muito em pé ou muito sentado. Salto alto. Salto, para varizes especificamente, não tanto, né? Mas, às vezes, se você associar uma profissão que você fica só em pé o dia todo, aí sim, mas não é pelo salto em si. Né? Agora, doutora, existem várias técnicas hoje que são mais modernas e que têm até uma recuperação mais rápida do que a que nós víamos antigamente. Falar em cirurgia é apressar um pouquinho? Nós temos outros tratamentos antes de chegar até a cirurgia? Ou ela é o melhor caminho quando nós já deixamos desenvolver demais, quando já tem aquela pele já bem, aquela variz bem evidentes? Não necessariamente, né? Hoje em dia nós temos várias opções para tratar antes de chegar na cirurgia, pensando que a cirurgia, assim, seria um último recurso, né? Entre aspas. E aí a gente pode tratar com aplicações, né? Aí teria que realmente avaliar a veia, mas a depender de como ela for, nós podemos fazer tratamento com aplicação com a glicose, aplicação com espuma, né? Espuma densa de polidocanol, também tem resultado bom. Atualmente nós temos o laser transdérmico, que trata também veias um pouco mais calibrosas, né? Mas tudo isso, assim, depende de uma avaliação mesmo, né? Agora, tem casos extremos, doutora, onde apenas a cirurgia é que pode resolver o problema? Existem casos muito extremos. Realmente as técnicas menos invasivas, elas ficam limitadas, né? E aí a gente abre o jogo, né, conversa com o paciente, explica que muitas vezes a cirurgia seria a melhor opção. Mas são casos bem graves, assim, muito tempo de doença sem tratar, né? Realmente varizes muito calibrosas, com insuficiência de safena muito calibrosa, aí realmente a cirurgia acaba sendo a melhor opção. Doutora, crianças e adolescentes também podem ter varizes ou a gente vai adquirindo mesmo ao longo dos anos? A gente desenvolve mais ao longo dos anos. Criança não. Criança não é comum. Adolescente, ela vai ter varizes se tem um fator genético muito, muito forte. Tá. Então, acontece, né, já vi, porque também já é associado, assim, à adolescência um pouco mais tardia, né, quando já tem alteração hormonal, né, então já tem, por exemplo, mas a gente vê isso mais em meninas, né, então que já tem essa menstruação e tudo mais, então, nesses casos, pode ser que tenha. Não é o mais comum. Doutora, a dor é o meu sinal de alerta de que eu preciso de ajuda? Ou Sem quando dúvida. está doendo é porque eu já não tenho mais como recorrer e daí eu estou muito mais perto da cirurgia do que eu imaginava? A dor, ela é muito variável, né?
Então, algumas pessoas, elas vão ter dor, cansaço nas pernas e não necessariamente vão ter que fazer cirurgia. Então, isso é muito variável. Agora, se você tem uma dor, uma inflamação, um sinal específico na veia, né, na varizes, então isso já pode ser indicação, por exemplo, de uma tromboflebite, né, uma trombose superficial. Então, aí já é um caso, já é uma complicação das varizes, já é um caso mais grave. Então, aí, quais são os primeiros sinais para eu buscar ajuda? Que tipo de dor eu vou sentir que já é o alerta para eu, não, vou marcar uma consulta, preciso ir ao médico, minha mãe já teve, meu pai já teve. Qual é o sinal mesmo de alerta? No comecinho? Então, no começo, as pessoas, elas geralmente têm uma dor, tipo um peso, né? Então, elas sentem como se fosse um cansaço, a perna muito cansada e elas, às vezes, com o passar do dia, isso piora. Nos dias mais quentes, piora também. Se ela fica muito tempo em pé, ela percebe que no final do dia ela tem um cansaço extremo. E aí esse nível de dor pode variar. Mas isso já é uma indicação que você pode ter sinais de insuficiência venosa crônica, né? Então, aí já valeria a pena procurar um cirurgião vascular, por exemplo, né? Doutora, os problemas de varize, eles incluem a trombose, varizes, aliás, eles incluem a trombose também? A trombose tem a ver com esse problema que nós estamos falando ou é outro tipo de doença? É um outro tipo de doença, mas, né, igual eu falei, nesses casos nesses casos mais extremos, né, que as veias já estão muito dilatadas, então a pessoa fica predisposta a ter uma trombose superficial. Tá. Porque a passagem do sangue naquela veia, ela fica muito lenta. Então ela já predispõe a uma estase, que a gente fala, o sangue fica como se fosse parado, né? Isso predispõe a coagulação, que é a trombose, né? A coagulação do sangue dentro da veia. E aí essa trombose superficial pode se estender e se tornar uma trombose venosa profunda, que é aquela realmente mais grave, que a gente se preocupa, que pode ter embolia pulmonar, né? Que são casos mais dramáticos, assim. Então, pode ter relação nesse aspecto, mas de forma geral são outros fatores de risco, outras predisposições, né? Do que da doença das varizes, por exemplo. As varizes também podem gerar problemas sérios de saúde, risco de morte, doutora, ou não? Risco de morte, se a gente considerar os casos quando as varizes se complicam, ela pode ter a ver. Um caso assim, por exemplo, de que a gente fala varicorragia, quando uma veia, né, uma varizes, ela estoura, entre aspas, espontaneamente, então a pessoa começa a ter sangramento, né, espontâneo das varizes na perna. Se ela não souber lidar, se realmente esse sangramento não for estancado, né, da forma que lá no momento, assim, então ela pode ter uma perda de sangue que pode acontecer alguma coisa mais grave, né? Então ela tem uma queda de pressão, alguma coisa assim, e isso pode levar a óbito, mas seria mais nesse sentido, né? Uma complicação mesmo, assim, risco de morte de uma doença mais controlada e nem tanto. Doutora, existe riscos dessa cirurgia, uma preparação diferenciada e também um pós-operatório muito difícil? Ou agora, hoje em dia, já é mais tranquilo por conta das técnicas todas mais inovadoras? Sim. A cirurgia convencional, ela é um pós-operatório mais difícil, né? Porque ela vai envolver corte, então isso predispõe a hematoma, então os hematomas doem, né? Então, aí precisa de um tempo maior de repouso, de cuidados e tal. Se você for pensar nesses métodos mais atuais, né? Envolve aplicação, espuma, o laser, aí realmente o tempo de repouso diminui bastante, né? E o retorno para as atividades é mais rápido, então torna assim o processo, né, de tratar as varizes muito mais cômodo, né? Agora, para a gente encerrar, né, doutora, a verdade é que a prevenção é o melhor caminho, né? Uma vida, um estilo de vida mais. Isso serve para você, para todos nós, então, você que está acompanhando a gente. Um estilo de vida mais saudável, uma alimentação legal, um pouquinho de exercício, uma caminhadinha todo dia, né, doutora? Não vai fazer mal para ninguém, né? Essa que é a verdade, muito menos para as pernas, né? Sem dúvida.
Doutora, obrigada. Os contatos da doutora estão aqui, você pode procurar o seu médico de confiança. Se está em São Paulo, pode entrar em contato com ela para você ter mais informações, também marcar a tua consulta. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e também ativar as notificações para que você possa receber e sempre estar aqui conosco para ouvir as orientações dos nossos médicos. Doutora, muito obrigada, viu? Imagina, obrigada a você.